Ouça agora uma palavra do homem de Deus, pastor Renato Ribeiro. Palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com seus príncipes, e os seus homens valentes, tampar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois eles diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora do primeiro, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar. Queridos, esta noite, primeiro quero dizer que estou muito feliz de estar aqui na igreja Profeta de Missões. E meu coração, eu não vou dizer que estava ansioso para estar aqui, porque a ansiedade não é de Deus, mas eu estava com uma expectativa muito grande de poder estar aqui. Eu, pela misericórdia do Senhor, tenho pregado a palavra de Deus em alguns lugares, mas o pastor Fabiano é um amigo de muitos anos, e para quem não sabe, eu moro nesse prédio aqui do lado, e eu fico ouvindo lá de casa. Às vezes eu chego na minha igreja e ainda fico ouvindo um pouquinho do louvor daqui, fico ouvindo um pouquinho da palavra aqui, e sei tudo que Deus tem feito aqui neste lugar, sei das maravilhas, sei dos milagres que têm acontecido aqui nesta igreja. Irmãos, e nesta noite eu preciso da sua atenção. Eu preciso que você preste atenção na palavra que vai ser ministrada. Primeiro, porque é uma palavra temática, ela tem um tema, e também é um texto um pouco complexo, porque ele nos conta a história de um rei. Irmãos, quando nós falamos do povo de Deus, em especial de Israel, Israel teve um dos maiores privilégios que uma nação poderia ter. Israel antes se vivia o que se chamava teocracia. Teocracia, para quem não sabe, é o governo de Deus. Quem governava Israel era o próprio Deus. Deus falava aos profetas, os profetas falavam com os juízes, e os juízes estabeleciam a lei sobre o povo. Assim, quem governava o povo de Deus era o próprio Deus. A palavra teocracia vem de uma junção de duas palavras: teo, Deus, cracia, de governo. No Brasil, irmãos, nós não conhecemos essa sistema de governo, porque nós vivemos a democracia, que é demo, de governo, de povo, perdão, e de cracia, que é governo. Então, nós vivemos o governo do povo. Israel, quando vivia a teocracia, ele era governado pelo próprio Deus, mas houve um momento que Israel não quis mais ser governado por Deus. Eles mudaram, eles saíram da teocracia e passaram a viver a monarquia. Monarquia vem de uma junção de duas palavras: mono com narquia, que é governo do homem, aonde um homem se assenta no trono, aonde um homem é rei sobre a nação. Existem alguns países que ainda vivem o sistema da monarquia. A Inglaterra é um desses países que ainda vivem num sistema de monarquia. Eles têm uma rainha. Existem alguns países que vivem na democracia, que é onde tem um presidente. O Brasil é um desses países. Existem países que têm primeiro-ministro. Irmãos,
Deus. E Israel cometeu o maior erro que poderia ter cometido, porque até naquele dia quem governava o povo era o próprio Deus. Mas a partir do momento que Israel saiu da teocracia e passou a viver a monarquia, quem passou a governar Israel foi um homem, foi um rei. E Israel se divide. Olha para mim, presta atenção, irmãos, porque é Bíblia. Às vezes é bom pular, é bom dar glória a Deus, é bom rodar, sapatear. A igreja tem que ter duas coisas: tem que ter palavra e poder. Uma igreja que tem só poder, ela fica fanática. Mas uma igreja também que tem só palavra, ela fica muito na formalidade. A igreja tem que ter poder e palavra, unção e palavra, unção e conhecimento, avivamento, mas também tem que ter conhecimento bíblico. E esta igreja é uma igreja que tem unção, mas também que zela pela palavra. Esta igreja é uma igreja cheia de unção, é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja também que zela pela palavra do Senhor. E o que eu estou pregando é uma mensagem simples, mas é palavra. E quando Israel se divide, há uma situação: eram 12 tribos, 10 tribos do lado norte fica com Israel, 2 tribos do lado sul, Judá. Assim existe 2 nações com um só povo, e eles precisam levantar 2 reis, um rei para Israel e um rei para Judá. No capítulo 32 de 2 Crônicas, nós encontramos um rei de Judá. A Bíblia fala que o nome dele era Ezequias. Ezequias, irmãos, para quem não sabe, talvez a história mais conhecida de Ezequias não seja o capítulo 32 que li, seja mais a história mais conhecida de Ezequias, provavelmente aqui todos aqui conhecem, é aquela história do final da vida dele, que quando o profeta Isaías vai na casa dele e diz assim: olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, essa enfermidade vai te levar à morte. E diz a Bíblia Sagrada que Ezequias, quando Isaías ainda saindo do palácio, Ezequias vira o rosto para a parede, ele começa a orar, ele começa a chorar, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te do tempo que fui fiel ao Senhor, lembra-te do tempo de retidão que andei nos teus caminhos. E diz a palavra do Senhor, meu irmão, que Isaías ainda saindo do palácio, ainda saindo das limitações do palácio, Deus diz para ele: Isaías, volta lá, Isaías, e diz para ele que eu ouvi a oração dele, diz para ele que ele não vai morrer mais, diz para ele, Isaías, que ele vai ter mais 15 anos de vida. E segura aí, diz para ele, Ezequias, que nesses 15 anos de guerra, nem preocupar com o inimigo ele vai preocupar, porque os inimigos dele, Isaías, eu já coloquei na mão dele. Quando Deus disse que Ezequias ia viver mais 15 anos, eu creio, Ezequias viveu. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ezequias viveu os últimos 15 anos do seu reinado sem preocupar com guerra. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito através do profeta Isaías que os inimigos dele já estariam na mão dele. Olha para mim, presta atenção. Ezequias, durante os 15 últimos anos da vida dele, ele já ia para a guerra com a bandeira da vitória enroladinha. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus ia dar vitória para ele. Ezequias ia para uma guerra durante os 15 últimos anos da vida dele, já sabendo que a vitória era garantida. Irmão, e sabe qual era uma das características de Ezequias? Ezequias era um homem fiel a Deus. Repita assim comigo: Ezequias era um homem fiel a Deus. E durante o seu reinado, irmãos, se levanta um rei contra Judá, um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. Senaqueribe é um daqueles nomes, pastor, que a gente tem que treinar antes de falar, né? Senão a língua dá um nó, né? Você tem que falar a prestação. Senaqueribe. Fala comigo: Senaqueribe. Fala comigo: Mefibosé. Tá vendo? Tem nome que você tem que falar a prestação, senão a língua dá um nó, você não consegue nem pregar mais. Irmão, Senaqueribe era o rei da Síria. E diz a Bíblia Sagrada que Senaqueribe se levanta, pastores, contra a nação de Judá. Irmãos, e a Bíblia fala que ele vinha com o rosto de fúria. E o que mais me chama a atenção, e daqui a pouco eu começo a pregar, não se preocupa não, eu só estou na introdução
introdução, só está te fazendo entender a mensagem. A Bíblia fala que Ezequias era um homem fiel a Deus, e só que mesmo Ezequias sendo um homem fiel a Deus, pastores, diz a Bíblia Sagrada que Senaqueribe se levantou contra a nação de Deus. Senaqueribe se levantou contra Ezequias. Tem muita gente que pensa: ah, pastor, eu sou fiel a Deus. Ah, pastor, eu oro, eu jejuo, eu subo no monte. Ah, pastor, eu sou fiel. Irmãos, quem diz que a sua fidelidade com Deus te isenta de ataque do inimigo? Quem disse que a sua vida, a sua conduta diante de Deus te isenta de ataque do inimigo? Ele te faz vencer o ataque do inimigo, mas ele não te isenta de ataque. Ezequias era fiel a Deus, mas Ezequias foi atacado por Senaqueribe. Só que diz a Bíblia Sagrada, irmãos, quem conhece o texto sabe que Ezequias venceu essa batalha. Diz a Bíblia Sagrada nos textos abaixo, que não li para ganhar tempo, porque eu quero voltar outras vezes, e quem demora muito não volta. Quem passa de 9h30 não volta. Estou brincando, eu vou até 9h40, mas olha para mim. Eu não li todo o texto para ganhar tempo, mas diz a Bíblia Sagrada, te prepara para dar um glória a Deus, que pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio atacar Judá, pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio atacar Ezequias, olha para mim, presta atenção. Senaqueribe não era bobo. Senaqueribe tinha uma boa estratégia de guerra. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia fala que Senaqueribe havia mandado alguns mensageiros, havia treinado alguns mensageiros com a língua judaica, para que todo mundo pudesse entender. E esses mensageiros corriam em Judá, dizendo assim: o Deus de vocês, o rei de vocês, não vão conseguir livrar você de Senaqueribe. Irmãos, diz a Bíblia Sagrada que o povo se amedrontou. Primeiro porque os inimigos, os mensageiros que eram da Síria, mas que estavam rodeando em Judá, não estavam falando em línguas diferentes, não estavam falando na língua deles, estavam falando na língua de Judá, quer dizer, de uma maneira que todo mundo de Judá entendia. Às vezes o inimigo, ele não usa de maneiras diferentes para tentar te amedrontar. Ele fala na sua língua, ele fala de uma maneira que você entende. Senaqueribe usou dessa estratégia, treinou, lecionou para alguns soldados, só para ficar gritando na cidade que o Deus de Judá, que o rei de Judá não livraria Judá das mãos de Senaqueribe. E com isso o povo se amedrontou. Olha para mim, meu irmão, presta atenção. E quando Ezequias percebe que Senaqueribe, que o povo estava amedrontando, Ezequias fala uma palavra que provavelmente você já deve ter falado ela muitas vezes na sua vida com Deus, na sua vida ministerial, na sua caminhada cristã. Ezequias disse assim: vocês estão com medo, por quê? Porque vocês estão com medo. Maior, bem maior é o que está em nós do que aquele que se levanta contra nós. Aí sim, segura aí que daqui a pouco eu começo a pregar. Pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, pelo mesmo caminho, diz a palavra, ele voltou envergonhado. Pelo mesmo caminho que ele veio com o rosto de fúria, ele veio amedrontando, fazendo um terrorismo psicológico no meio do povo. Pelo mesmo caminho, ele volta envergonhado. Irmãos, imagino penso eu, Senaqueribe voltando, porque Deus havia dado vitória para Judá, e Senaqueribe voltando envergonhado, voltando caçando um buraco para encaixar a cabeça de tanta vergonha. Sabe por quê? Porque Deus deu a vitória para Judá, Deus deu a vitória para Ezequias. Levanta a tua mão, porque eu estou lançando a primeira palavra profética nesta mensagem. Eu não sei por qual caminho os teus inimigos vieram, eu não sei qual área da sua vida o inimigo tem atacado, mas eu tenho uma palavra profética nesta noite: que prepara, Deus vai te dar a vitória, assim como Deus para Ezequias. Deixa eu começar a pregar, senão não dá tempo. Mas o que fez Ezequias vencer esta guerra?
Qual foram as atitudes que fizeram com que Ezequias venceu essa guerra? É isso que eu quero pregar. 3 atitudes. Olha o tema da mensagem aí. Olha o tema do DVD aí. 3 atitudes que Ezequias tomou para vencer a guerra contra o inimigo. O inimigo tem atacado alguma área da sua vida? O inimigo tem atacado a sua vida profissional. O inimigo tem atacado o seu casamento. O inimigo tem atacado a sua vida familiar. O inimigo tem atacado a sua vida financeira. Eu não sei em qual área o inimigo tem atacado a sua vida, meu irmão, mas eu vim nesta noite, minha irmã, com uma palavra profética. Assim como Deus deu a vitória a Ezequias, Deus vai dar vitória para você também. Deus vai fazer um milagre sobre a tua vida também. Te prepara! Vamos aprender com esse texto aqui, pastor João, vamos aprender com esse texto. Irmãos, diz a Bíblia que quando Ezequias, ele percebe que Senaqueribe vinha e que estava com o rosto de fúria, com o rosto de guerra, o que Ezequias faz, pastores? Ezequias reúne os seus estrategistas de guerra, Ezequias reúne os seus príncipes, Ezequias reúne os seus homens valentes, e eles começam ali a criar uma tática, eles começam a fazer, criar uma situação para vencer o inimigo. Irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Ezequias, ele reuniu os seus príncipes, ele resolveu de comum acordo com seus príncipes, com seus homens valentes, tampar as águas que saíam fora da cidade. Segura as águas aí, porque primeiro eu quero falar que ele reuniu os seus príncipes, ele chamou os seus homens valentes, ele chamou os seus guerreiros. Sabe qual é a primeira lição que eu entendo nesse texto aqui, meu irmão? Quando ele chamou aqueles homens, Ezequias era o rei de Judá. Ezequias tinha o maior cargo, que era sobre a nação de Judá. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, mas Ezequias, quando ele chama os príncipes, quando ele chama os homens valentes, quando ele chama os guerreiros de Judá, ele está dizendo assim: eu não posso vencer essa guerra inimigo sozinho. Primeira lição que eu tiro nesse texto: muitas pessoas têm perdido a guerra porque querem caminhar sozinhas. Muitas pessoas têm perdido a batalha contra o inimigo porque querem guerrear sozinho. E eu vim nesta noite com uma palavra de Deus para o teu coração: ninguém vence uma guerra sozinho. Por melhor que você seja, por mais espiritual que você seja, por mais cheio de unção que você seja, ninguém pode vencer uma batalha sozinho. Ezequias era bom, Ezequias era rei, mas ele sabia que precisava dos príncipes, ele sabia que precisava dos homens valentes, assim tá bom, ele sabia que precisava dos guerreiros. Tem gente que está morrendo na guerra, sabe por quê? Porque quer encarar o inimigo sozinho. Meu irmão, minha irmã, eu vim nesta noite para te dizer: se você está passando luta, se você tem sido atacado pelo inimigo e está passando por luta sozinho, está passando por luta sozinho porque quer, porque Deus é Deus de companheirismo. Deus diz, a palavra de Deus diz: um ao outro ajudou, é o teu companheiro, disse esforça-te. Deus é Deus de companheirismo. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra profética. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar no dia da prova. Deus sempre vai levantar alguém para estender a mão para você no dia da luta. Deus sempre vai estender a mão, Deus sempre vai levantar alguém para estender a mão e dizer: pode contar comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: pode contar comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: pode contar comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: ô meu irmão, tu não está sozinho nessa batalha não, tu não está sozinho nessa guerra não, pode contar comigo. Segura aí. Quantos homens e mulheres cheios da unção de Deus tomaram uma espadada no meio da guerra, tomaram uma flechada no meio da guerra, tomaram uma lançada no meio da guerra? Sabe por quê? Porque quis caminhar sozinho. Aí eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, é eu e mais eu. Meu irmão, muitas pessoas têm morrido na guerra porque querem caminhar sozinho. E a maioria das pessoas que querem caminhar sozinho é porque não querem estar debaixo de cobertura, não quer estar debaixo de autoridade, não quer estar debaixo de submissão.
dizer uma coisa para você: essa igreja tem pastor, essa igreja tem pastores. Quantas pessoas que têm perdido a batalha, sabe por quê? Porque quer andar sozinho, quer caminhar sozinho. Sabe o que a Bíblia fala? Não sou eu não, pastores. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Mas eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, só se for você, meu irmão, porque eu preciso. Eu quero nessa noite dizer que eu preciso de você. Eu não sei se vocês precisam de mim, mas eu preciso de vocês. O pastor desta igreja precisa de vocês. Irmãos, eu vou falar aqui, desculpa, o pastor Fabiano me conhece, creio que só alguns aqui que me conhecem, um só de vista, mas pela misericórdia do Senhor, eu já preguei em lugares que eu nem imaginei que um dia pregar. E sabe o que eu tenho mais visto? Pastores cansados, pastores estafados. Sabe por quê? Pastor que abre a igreja, pastor que limpa o banco, pastor que canta, pastor que toca, pastor que ora, pastor que... Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não querem ajudar. Às vezes o pastor cansa, meu irmão. Deus levanta pessoas. Fabiano, eu vim nesta noite com uma palavra profética. Você não está sozinho nessa guerra não, meu irmão. Deus colocou obreiros, Deus colocou pastores auxiliares para te ajudar. Deus colocou ovelhas que você pode contar, meu irmão. Muitas pessoas têm perdido a guerra, sabe por quê? Porque quer caminhar sozinho, quer andar sozinho, não quer estar debaixo de cobertura. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu estou aqui pregando, mas eu estou com a cobertura espiritual do meu pastor presidente, pastor Nelson Rocha. Eu estou com a cobertura espiritual do meu superintendente estadual, que é o pastor João Alceu. Eu estou com a cobertura espiritual do meu pastor presidente nacional, que está lá em São Paulo, que é o pastor Leonardo Meyer. Sabe o que chama isso? Cobertura. Sabe o que chama isso? Eu não estou caminhando sozinho. Pessoas morrem na guerra. Ezequias não perdeu a guerra, sabe por quê? Porque ele sabia que ele não venceria sozinho. E pode dar glória a Deus agora, porque na hora da água, na hora de tampar a água, você vai ver que o negócio vai ficar feio. Feio pro demônio, feio pro diabo. Ezequias reuniu os estrategistas de guerra, sabe por quê? Porque ele sabia que sozinho ele não venceria a guerra. Minha irmã, se está passando luta no teu casamento, tá? Não te preocupa não, Deus vai levantar uma outra irmã, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de unção de Deus. Sabe para quê? Para te aconselhar. A Bíblia fala que na multidão de conselhos se encontra sabedoria. Está passando sozinho, está passando luta, meu irmão, está passando prova. Eu não sei qual é a sua prova, eu não sei qual é a sua luta, mas eu tenho a certeza de uma coisa: Deus já levantou um outro homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, só para estender a mão e dizer para você: estamos orando, estamos juntos, estou contigo, estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Fala com a pessoa que está do seu lado: estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Cheio de gente boa aí, irmãos. Olha para mim, presta atenção. Cheio de gente boa aí que está morrendo. Eu estou falando, não é morrendo humanamente, falando, não, estou falando morrendo espiritualmente, morrendo ministerialmente. Sabe por quê? Porque resolveram caminhar sozinhos. Deus é Deus de companheirismo. Moisés foi uma bênção, mas tinha um Josué do lado de Moisés, meu irmão. Paulo foi uma bênção, mas tinha Silas, tinha Timóteo do lado de Paulo. Olha para mim, presta atenção. Eu vim nesta noite para te dizer uma primeira lição. Se o inimigo tem atacado a sua vida, não encare o inimigo sozinho. Deus já levantou alguém para te ajudar nessa prova. Deus já levantou alguém para te ajudar no meio dessa luta. E Deus não vai levantar qualquer um, não. Deus vai fazer igual fez com aquele paralítico, levantando 4 homens determinados a levar ele até Jesus. Deus vai colocar amigos verdadeiros. Deus vai colocar pessoas que vão te ajudar verdadeiramente. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja. Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão caminhar junto com essa igreja, que vão caminhar debaixo da visão do pastor dessa igreja, que vão caminhar, irmão, e Deus vai levantar pessoas. Te prepara. Eu vim nesta noite dizer que Deus não vai levantar, Deus já levantou você.
Deus já levantou você para caminhar do lado deste homem. Deus já levantou você para caminhar do lado desses homens aqui, dessa mulher de Deus, dos homens obreiros e obreiras desta igreja. Deus já levantou você. Sabe o que os homens valentes estavam dizendo para Ezequias? Sabe o que os homens de guerra estavam dizendo para Ezequias? Em outras palavras, em silêncio, porque o amigo às vezes fala em silêncio. Ezequias, os homens de guerra estavam dizendo assim: Ezequias, sua luta é a minha luta, mas também sua vitória é a nossa vitória. Ó, uma irmã fala para outra irmã, um irmão fala para o outro irmão aí, tá? A sua luta é a minha luta. Agora fala com ele olhando de novo: mas a sua vitória também é a minha vitória. Oh, oh! Ezequias sabia que não venceria uma luta sozinho. Aí eles tomam uma decisão, pastores. Eles tomam uma decisão que foi uma decisão que mudou a história dessa guerra. Olha só, diz a Bíblia Sagrada, versículo 3. Olha para mim, presta atenção. Eu leio e você entende. Resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tampar as fontes que haviam fora da cidade. Irmãos, olha para mim, presta atenção. Judá tinha um rio, e esse rio era de água boa, água potável, água que se podia beber. E esta água ia além das limitações da nação, ia além das limitações da cidade. O que eles deduziram? É água boa, água que se pode beber. O inimigo está vindo de longe. A caminhada da Síria até Judá é longa. Eles vão chegar com sede. Olha para mim, presta atenção que é forte isso. Eles vão chegar com sede. Sabe qual água que eles iam beber, irmãos? Imagina o exército assiriano vindo com armas, escudos, lanças, flechas, e vindo de uma distância. De repente chega com sede. Sabe qual água que eles iriam beber? Da água que saía de dentro de Judá. Em outras palavras, Judá estaria saciando a sede do inimigo. Segura aí que você vai entender o mistério agora. Aí o que Ezequias toma? Qual é a decisão que Ezequias toma com seus estrategistas de guerra? Acredito eu, aí só eu fazendo uma analogia. Os estrategistas de guerra abriram um mapa diante de Ezequias e falaram assim: ó, Judá está aqui, o ribeiro está aqui, a água está aqui. Essa água está indo além das limitações de Judá. Essa água é boa, pode se beber. Essa água saindo atrás do muro, os inimigos vão chegar e vão para beber, vão se fortalecer na nossa água. O que nós devemos fazer? É os estrategistas de guerra tomando a decisão: vamos cortar a água do inimigo, vamos botar pedra nas fontes. Olha só para você entender o texto: vão colocar pedra na fonte de uma maneira que a água só fica para ajudar e não fica água para o inimigo. Em outras palavras, eles cortaram a água do inimigo. Irmãos, tem pessoas que o inimigo se levanta com fúria, sabe por quê? Porque ela mesma está saciando a sede do inimigo. Porque fofoca sacia a sede do inimigo. Disse-me disse, picuinha, rebeldia. Isso tudo fortalece o inimigo. Mas quando você bota uma pedra em cima disso, você deixa o inimigo mais fraco. Ezequias estava usando a estratégia. Segura. Ezequias estava usando a estratégia de enfraquecer o inimigo. Porque quando você corta a água do inimigo, você deixa ele mais fraco. O inimigo com sede é mais fácil você vencer ele. Tem gente que não está dando água para o inimigo, não. Tem gente que está dando Gatorade. Água de coco, né? Ouvi água de coco aqui, ouvi soro aqui, ouvi H2O aqui, ouvi Gatorade. Tem gente que não está dando. Tem gente que é tão atribulado, meu irmão, e depois fica: pastor Fabiano, ora por mim, porque o inimigo se levantou com a fúria, o inimigo se levantou com força. É lógico que você deu água para ele. Corta a água dele, meu irmão. Você vai ver na hora da torre. Segura aí, tá? Eu tô só na água. Corta a água do inimigo.
Se tem algo em você, segura esta palavra, meu irmão, que é de Deus para a sua vida. Se tem alguma área da sua vida, se tem alguma coisa na sua vida que tem saciado a sede do seu inimigo, bota uma pedra hoje. Para com isso hoje, cessa hoje. Diz para o inimigo: aqui não tem mais água para você não. Você pode vir até me atacar, você pode vir até me atacar, mas água não tem. Ezequias já começou a vencer a guerra ali. Sabe por quê? Primeiro, porque ele não encarou o inimigo sozinho. Você pode até vir, Senaqueribe, mas não estou sozinho não. Irmão, talvez sozinho você vai mais rápido, mas junto essa igreja vai mais longe. Pastor, estou sozinho. Está sozinho porque quer. Essa igreja tem homens de Deus. Essa igreja tem mulheres de Deus. Está passando luta só, minha irmã? Está passando luta no seu casamento, tá? Não te preocupa não. Deus já levantou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus para pegar na tua mão e dizer assim: ó, você não está sozinho na batalha não, nós estamos juntos em oração. Ezequias começou a vencer a guerra a partir do momento que ele não encarou o inimigo sozinho. Irmão, tem gente tomando flechada do inimigo. Sabe por quê? Porque está querendo encarar o inimigo sozinho. Pastor, você está fazendo apologia, o inimigo não está fazendo apologia, mas estou te fazendo entender, meu irmão. Enquanto tem muita gente brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Sabe por que começou a vencer a guerra? Segundo, porque ele cortou a água do inimigo. Ele fechou, ele falou: aqui não, Copasa, vem cá, fecha a água do inimigo. Acabou. O inimigo ia chegar para guerrear, mas ia chegar com sede, ia continuar com sede. E quando inimigo com sede, meu irmão, você vence ele mais fácil. Começa a cortar. Irmão, quem sou eu? Mas como eu estou no altar de Deus, eu posso dar um conselho. Se tem alguém que te afasta de Deus, se afaste dessa pessoa. Se tem alguma coisa que te afasta de Deus, se afaste dessa coisa. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Começa a se aproximar das pessoas que te aproximam de Deus. Pastor, você está falando para fazer acepção de pessoas? Não. Para pregar o evangelho, você tem que pregar para todo mundo, meu irmão. Entra no metrô e prega, entra no trem e prega, entra no ônibus e prega, lá na sua escola, na faculdade, no hospital e prega. Mas para caminhar junto, criar vínculos, compartilhar ações, não é com qualquer um não. Quer ser homem de Deus? Começa a caminhar com outro homem de Deus. Quer ser mulher de Deus? Pastor, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aí você olha para a irmã só anda com fofoqueira. Como é que vai ser cheia do Espírito Santo de Deus, minha irmã? Começa a caminhar, minha irmã. Começa a caminhar, meu irmão, com quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, quero ser pregador. Então começa a caminhar com os pregadores dessa igreja. Quer ser levita? Começa a caminhar com os levitas dessa igreja. Quer ser uma mulher de oração? Começa a caminhar com as mulheres que oram nessa igreja. Tá difícil. Não sei nem se vai dar tempo. Primeira coisa, não encare o inimigo sozinho. Segunda coisa, corte a água do inimigo. Agora chegou a hora de levantar a torre. Porque quando Ezequias faz isso tudo, Ezequias corta a água. Aí tinha um muro em Judá, só que o muro estava quebrado. O que eles fazem? Conserta o muro. Meu irmão, esse muro dá uma mensagem, mas eu tenho que pular essa mensagem, porque muro quebrado não protege nada. Tinha um muro em Judá, mas o muro estava quebrado. Tinha um muro, mas o muro estava cheio de brecha. Meu irmão, dava para pregar uns 15 minutos desse muro aqui, mas eu tenho que pular o muro. Eu vou pular o muro. O muro. Tinha um muro em Judá, mas o muro estava quebrado. E muro quebrado protege alguma coisa? Só que Ezequias consertou o muro. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo: primeiro, eu não vou te encarar sozinho. Segundo, a água acabou. Terceiro, o muro que estava quebrado, vocês iam achar que ia passar pelas brechas? Já fechamos. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Tem brecha aí? Tem. Então fecha ela.
Ezequias tomou a decisão mais importante desta mensagem. Olha para mim, presta atenção. Já estou encerrando. Depois que Ezequias conserta o muro, minha irmã, o que ele fez mesmo com o muro? Fala comigo, consertou. Diz a Bíblia que ele constrói uma torre. Eu primeiro preciso te fazer entender que tem uma diferença entre consertar e construir. O Fabiano conserta carro, ele não constrói o carro. Construir, se ele fosse construtor de carro, ele tinha que comprar as peças, tudo, tá montando. Aí ele montou, ele fez existir. Porque construir é fazer existir alguma coisa que não existe. Restaurar ou reformar, ou como diz a minha tradução aqui, cadê como é que diz a minha tradução? Restaurou, a minha tradução diz que ele restaurou. Sabe o que é restaurar? É pegar uma coisa que já existe e consertar ela e reformar ela. Então olha para mim, presta atenção. Fala comigo, o muro tinha, mas estava quebrado. Mas eles restauraram. Agora fala comigo, se eles construíram a torre, é porque não tinha torre. Até nesta guerra, Judá, fica em silêncio agora, porque você precisa entender que é um ponto mais. Esquece o que eu preguei até agora, mas não esquece o que eu vou pregar agora. O que eu preguei até agora, se não der, esqueça. Pastor, não gostei, então, mas guarde o que eu vou dizer agora. Sabe que Deus está falando com alguém aí? Até nesta guerra, Judá não tinha torre, tinha muro, estava quebrado. Eles restauraram, mas torre não tinha torre. Irmãos, se tem uma coisa que é primordial numa guerra, é a torre. Torre não é para enfeitar, não. Torre não é para o inimigo chegar e olhar e dizer assim: ó, Judá tem torre. Segura aí que você vai entender. Não. Na torre ficava um soldado que tinha uma função específica. Olha para mim, eu já estou encerrando, vou até fechar a Bíblia. Na torre ficava um soldado com uma função específica. Sabe qual era a função dele? Observar. Sabe qual é a função dele? Espiar. A torre era o ponto mais alto da nação. Me aguenta, pastor? Então segura. O soldado espia ficava na torre observando. Sabe o que ele observava? De que lado o inimigo vinha, que posição que o inimigo vinha, quantos estavam a cavalos, quantos estavam a pé. Pastor, tem diferença quem está a cavalo, quem está a pé? Tem. Quando o espia percebe quantos estão a cavalo e quantos estão a pé, o espia já sabe quem vai chegar primeiro. Quem está a cavalo vai chegar primeiro. O espia, a função dele é observar quantos estão com lanças, quantos estão com flechas e quantos estão com espada. Pastor, precisa saber por que da diferença das três armas? É lógico que precisa. Sabe por quê? De acordo com a arma que o inimigo está usando, você vai saber como se defender. Sabe por quê? Se todo mundo viesse com lança, o espia já sabia, eles vão atacar de longe, porque lança você não precisa chegar perto para atacar. Mas se viesse com flecha e com espada, o espia já sabia, eles vão precisar chegar perto. Pelo tipo de arma, pastores, o espia já sabia como eles iriam atacar. Se era de perto, se era de longe. Quem estava vindo mais rápido estava de cavalo. Quem ia demorar mais para chegar? Quem estava a pé. Só que como não tinha torre, não tinha vigia. Sabe o que a torre nos fala? De vigilância. Sabe por que muita gente agora fica de seguro? Não dá glória a Deus e aleluia agora não. Segura. Porque agora não é hora de dar glória a Deus não. Agora é só a hora de falar ai. Sabe por que tem muita gente perdendo batalha? Sabe por que tem medo da guerra? Pastor, eu oro. Mas está esquecendo a torre, meu irmão. Está esquecendo a vigilância. Quantos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, esquecem que é preciso vigiar. Porque quando você vigia, o inimigo não te pega de surpresa. E se tem uma coisa que é um elemento para o inimigo, é o fator surpresa.
Sabe por quê? Tem alguém que é da polícia aqui? Tem alguém que é militar aqui? Não, né? Sabe por que a polícia nunca orienta ninguém a Jesus? Me ajuda aí a reagir um assalto. Me ajuda aí, gente. Sabe por que a polícia é reagir a palavra cheia? Me ajuda, pastor, os universitários, ó. Sabe por quê? Os policiais nunca orientam ninguém a reagir a um assalto, porque o ladrão tem um elemento surpresa a favor dele. Você pode ser lutador de Kung Fu, capoeira, Taekwondo, Judô, MMA, UFC, sei lá o que. Mas quando a pessoa chega, ela tem um elemento surpresa na mão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, o inimigo está derrubando muita gente, sabe por quê? Porque a pessoa está esquecendo de vigiar. Como não existe torre de vigilância, ela não sabe de que lado que o inimigo vem, que posição que o inimigo vem. O problema é que tem muita gente que está achando que o inimigo está chegando gritando com um tridente na mão, com um rabo. Não, a Bíblia fala que às vezes o inimigo vem com um sapatinho de algodão, meu irmão. E você só vai perceber isso quando a torre de vigilância estiver de pé. Sabe por que muitos casamentos têm sido destruídos? Porque está faltando torre de vigilância. Sabe por que muitos ministérios têm caído? Porque está faltando vigilância. Sabe por que muitas famílias têm se destruído? Porque está faltando vigilância. Sabe por que muitas mulheres oram para o marido se converter, mas o marido não converte? Porque ela ora na igreja, mas esquece de vigiar dentro de casa. Ninguém dá glória, segura, não dá glória a Deus não. As irmãs, segura aí, irmã. Daqui a pouco tem para os homens também. Sabe por que tem muitas irmãs que não conseguem ganhar o marido, não conseguem ganhar o filho para Jesus? Porque ora na igreja, mas nós que está em casa cortando o bife, está falando mal do pastor, está falando mal da igreja, está falando mal do irmão. Aí o marido fala assim: eu para ser crente igual você não quero. Não. Sabe o que é? Falta de vigilância. Mas tem para os maridos também, viu? Tem para os homens também. As irmãs podem falar aleluia? Pastor, você está batendo só nas mulheres? Não, tem para os homens agora. Olha, segura aí então os homens agora. E as irmãs seguram o sorriso aí, ó, que agora é a vez deles. O irmão às vezes, meu irmão: oh, pastor, a paz do Senhor, pastor. Oh, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem olha ele na igreja fala: oh, ele é educado, mas dentro de casa é bruto. Dentro de casa briga com a mulher. Dentro de casa fala palavrão com os filhos. Vigia, meu irmão! Vigia, minha irmã! O inimigo está vindo atacar! Vigia! Quem olha o camarada na igreja, diz que tem a história de um pastor que o filho dele falou para mamãe: vamos levar nossa cama para a igreja, porque o papai na igreja é outra pessoa. É assim, né, irmão? Você tem paciência com o filho de todo mundo, menos com o seu filho. Vigia. Vigia. Enquanto tem muita gente brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Não encare o inimigo sozinho. Fecha a água do inimigo. Eu tive que pular um muro, né? Mas conserta o muro, meu irmão. E não esqueça da torre de vigilância. Se quiser esquecer tudo que eu preguei até agora, esqueça. Mas não esqueça que quando não há torre de vigilância, o inimigo chega de surpresa e vence a guerra. Eu já vi grandes homens de Deus caindo na fé porque não vigiaram. Eu já vi mulheres tremendamente usadas por Deus caindo na fé. Sabe por quê? Porque não vigiaram. Oraram, sapatearam, rodopiaram, pegaram fogo, mas na hora da vigilância, cadê a torre? Não estava de pé. Sabe por que Ezequias venceu a guerra? Porque Ezequias não esqueceu de construir a torre. Fica de pé. Eu não tenho mais tempo. Fica de pé.
Ficou difícil no final. Irmão, eu prometo, eu queria pregar uma mensagem pentecostal nesta noite, mas eu preguei o que Deus mandou pregar. Você acabou de ouvir o pastor Renato Ribeiro.